O espírito humano é de tal feitio que, com grande esforço e diligência, consegue investigar por si mesmo e chegar ao conhecimento de certas verdades relativas a Deus. Nunca, porém, poderia conhecer e distinguir só com a luz natural a maior parte das verdades que nos levam à eterna salvação, para a qual o homem foi primordialmente criado e formado à imagem e semelhança de Deus. A primeira dessas verdades é que há um Deus, e só um exclusivamente. Cremos em Deus porque Ele próprio nos revelou a sua existência. Também a razão nos diz que há um Deus, porque se não houvesse, o mundo não poderia existir. Com efeito, o mundo não poderia criar-se a si mesmo. Deus, que é por espírito, infinitamente perfeito em si mesmo, Criador do céu e da terra e soberano Senhor de todas as coisas, sendo puro espírito porque não tem corpo e não pode ser visto pelos nossos olhos, nem tocado pelas nossas mãos. Sendo Ele infinitamente perfeito, possui todas as perfeições, e as suas perfeições não têm limites. Ao mesmo tempo, Deus é uma trindade, ou seja, três pessoas realmente distintas, mas que são apenas um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e o mesmo Deus. São iguais em todas as coisas, porque têm uma só e a mesma substância, e portanto uma só e a mesma divindade. As perfeições invisíveis de Deus, como ensina o apóstolo, se conhecem desde a criação do mundo, através das obras que foram criadas, assim como seu poder sempiterno e sua divindade. Mas esse mistério que se conservou oculto de todos os séculos e gerações excede tanto a inteligência humana que, se não fosse revelado aos santos a quem Deus quis fazer conhecer, pelo dom da fé, as riquezas deste mistério entre os povos, o qual é Cristo, de modo nenhum poderia o homem chegar ao conhecimento de tal sabedoria. Como, porém, a fé vem do ouvir, é fácil averiguar que, para a salvação eterna, sempre houve mister a função e assistência de um mestre fiel e legítimo. Não foi dito, de que modo hão de ouvir sem pregador, e como hão de pregar, se não forem enviados. De fato, desde que o mundo é mundo, por grande bondade e clemência, Deus nunca abandonou suas criaturas, mas, em muitas ocasiões e de várias maneiras, falou a nossos pais pelos profetas, conforme a época em que viviam, ensinou-lhes um caminho reto e seguro para a bem-aventurança do céu. Tendo predito que enviaria um mestre de justiça para iluminar os povos e levar sua obra de redenção até os confins da terra, Deus falou-nos em último lugar pela boca de seu Filho, por uma voz descida do céu, da majestade de sua glória. Mandou também que todos o ouvissem e obedecessem a seus preceitos. O Filho, porém, a uns fez apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres. Deviam eles anunciar a palavra da vida, para que não fôssemos levados como crianças à mercê de qualquer sopro de doutrina, mas apoiados na sólida base da fé, nos edificássemos a nós mesmos como morada de Deus no Espírito Santo, para que, ouvindo a palavra de Deus, ninguém a tomasse como palavra humana, mas pelo que ela realmente é, como palavra de Cristo. Quis o próprio nosso Senhor atribuir tanta autoridade ao magistério de seus ministros que chegou a declarar: quem vos ouve, a mim é que ouve, e quem vos despreza, a mim é que despreza. Sem dúvida, não queria aplicar estas palavras só aos discípulos, com os quais falava daquela feita, mas também a todos os outros que, por legítima sucessão, assumissem o encargo de ensinar. A todos ele prometeu assistência, dia por dia, até a consumação dos séculos. Esta pregação do Verbo Divino nunca deve interromper-se no seio da Igreja. Hoje em dia, porém, é preciso trabalhar com maior zelo e piedade para nutrirmos e fortalecermos os fiéis com alimento vivificante, que só lhes pode dar uma doutrina pura e salutar. É que saíram pelo mundo falsos profetas, dos quais disse o Senhor: eu não ensinava esses profetas, e eles corriam. Eu não lhes falava, e ainda assim eles profetavam. Dessa arte queriam corromper os ânimos cristãos com doutrinas estranhas e fora do comum, armados de todas as astúcias diabólicas. Tão longe levaram esse ponto sua impiedade, que já parece quase impossível detê-los em firmes barreiras. Nós nos apoiamos na admirável promessa de nosso Senhor, que afirmou ter lançado os alicerces de sua igreja com tanta firmeza, que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Do contrário, muito seria para temer que a igreja viesse a ruir na época atual. De toda a parte havemos cercada de muitos inimigos.
atacada e perseguida com toda sorte de hostilidades. Nobres terras, que outrora guardavam com tanto respeito e tenacidade a verdadeira fé católica que herdaram de seus maiores, deixaram agora o reto caminho e caíram no erro. Proclamam abertamente que sua maior piedade está em afastarem-se o mais possível da tradição de seus pais. Ante a absoluta impossibilidade de falar a todos individualmente e de gotejar-lhes ao ouvido ideias cheias de veneno, os que se propunham depravar os corações dos fiéis lançaram mão de outro meio com o qual mais facilmente conseguiram espalhar por longe os erros de sua impiedade. Além dos encorpados volumes com que pretendiam arrasar a fé católica, dos quais era fácil precaver-se por alardearem heresia, escreveram ainda um sem número de pequenos tratados, e era incrível a prontidão com que os ânimos incautos de pessoas simples se deixavam iludir pela aparência de piedade que haviam nesses folhetos. Como há um só Senhor e uma só fé, assim também seja uma única norma comum, prescrita para ensinar ao povo a doutrina da fé e todos os deveres de piedade. Nós encerramos por aqui, até o nosso próximo encontro. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!